Resenha da Bola. Resenha da Bola. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Leandro. Estamos aqui na Resenha do Futebol, Resenha da Bola. Vamos apresentar aqui o nosso amigo de casa, Renan, um jogador de futebol profissional que tem uma carreira brilhante, que vai falar um pouquinho nessa época de Copa, como que é a trajetória do futebol, a trajetória, a carreira e tudo que ele pôde proporcionar na vida dele mediante a história que ele tem no futebol. Renan, conta um pouquinho da tua história, muito obrigado por ter vindo, tá? Parabéns já antecipado por tudo isso e tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Primeiramente, agradecer o convite aí, o Leandro aí, todos os parceiros aí da Terracota XP. Sempre um prazer enorme, uma satisfação tá falando do futebol, principalmente nessa época de Copa do Mundo, que todo mundo vive o futebol, né? O Brasil, que é o país do futebol, então bora de resenha aí, curiosidades e a gente, igual eu sempre falo, passar um pouquinho da nossa experiência, tudo que a gente viveu, principalmente para as crianças aí, para os adolescentes que têm um sonho de ser jogador de futebol, mas todos têm o preço a se pagar, né? Legal, Renan. Conta um pouquinho de como começou sua carreira, por onde você passou, as dificuldades, um breve relato daquilo que você passou na tua carreira. Hein? Legal. Eu sou aqui de Batatais, né? Você que já morou lá na terrinha, mas criado aqui do lado, Batatais. Eu, não diferente de todos os brasileiros, vamos falar 90%, sempre tive um sonho de ser jogador de futebol. Acredito que eu já nasci chutando a barriga da minha mãe, desde pequenininho, com a bolinha andando, eu e meu irmão, e sempre falei, cara, eu acho que já começa daí, né, quando você coloca palavras boas aí, o universo conspira ao favor, né, então, sempre falei, ser jogador de futebol, e graças a Deus eu consegui fazer uma coisa que não é fácil de seguir, né, muitos tentam, não são todos que conseguem, infelizmente, porque a gente sabe que a concorrência é grande. Mas eu surgi desde pequenininho no Batatais, comecei ali nas escolinhas ali, no campinho de apoio do lado do estádio, que você conhece, Leandro. E ali sempre jogando na cidade, vim aqui em Ribeirão jogar contra o Botafogo, Comercial, na época tinha Mogiana, todos esses times aí, né? E depois, em 2005, que eu me profissionalizei no Batatais, de 15 para 16, fui profissional. Batatais ainda jogava na quarta divisão do Paulista, mas subi bem novo, bem jovem. Eles até apelidavam a gente lá de Golden Boys, lá, eu e mais 3 que a gente conseguiu subir mais cedo. Então já a expectativa já era enorme. Com salário, como diz, ajuda de custo ainda, mas já chegava na época, ganhei R$75, já tem aquele gostinho de ser papo, aqui meu salário, ganhei meu primeiro salário. Então já tudo isso serve de combustível, né, para você dar sequência. Depois do Taça São Paulo que a gente disputou aqui, fomos campeões paulistas aqui, do Sub-20, na época invicto, 2004. Ganhamos uma vaga para disputar a Taça São Paulo e não, acho que os empresários começaram a acompanhar a gente lá por estar chegando, eu e mais os outros também. Eu acabei indo para o Atlético Mineiro em 2005, fui pro 20, o primeiro ano, né, sub-20, e fiquei depois subi profissional, fiquei 2 anos e meio, total 3 anos e meio lá no Atlético Mineiro, muito feliz lá. Eu encontrei até minha esposa, minha família que é de lá, amo demais Belo Horizonte. E de lá, na sequência, depois eu parti para a Espanha, para o Celta de Vigo. Depois joguei na Espanha 1 ano, voltei para o Brasil, joguei no Sport Recife, no Fortaleza também, durante 6 meses, quando eu voltei para o Brasil. Tinha contato no Atlético Mineiro ainda. E depois, na sequência, eu fui para Portugal, fiquei 1 ano e meio em Portugal. Leonardo Jardim foi meu treinador, que está no Flamengo aí, que o pessoal hoje já conhece. Treinador, gente boníssima, e um grande profissional também. Depois eu fui para a Romênia, fiquei 6 meses na Romênia, depois a Sampdoria me contratou, fiquei 2 anos e meio na Sampdoria, na Itália. Depois fui para o Emirados, fiquei no Emirados 2 anos. Voltei para o Brasil, fiquei um período aqui, joguei no Comercial aqui também, um período da pandemia, quando estava tudo parado, bem dizer, né? Mas foi legal também a experiência. E de último agora, que eu voltei ano passado, fiquei no Canadá 1 ano e meio. Na América do Norte, nunca tinha jogado lá, experiência grandíssima também. E agora eu estou aqui em Ribeirão aqui no momento também, não estou sob contrato profissional, mas resumidamente foi essa daí a minha passagem no futebol, a trajetória. Que bacana, carreira
brilhante, né? Eu acho que é o que você falou, né? Toda criança nasce com a vontade de jogar futebol, quer jogar, e pelos estágios que você passou, base, profissional, crescer dentro do profissional, morar fora do país, eu acho que isso tem tudo a ver com o povo brasileiro, cara. Parabéns mesmo. Obrigado. Você sabe que eu sou um admirador da tua trajetória. Obrigado. A gente tá junto aí, jogando, resenhando pelo futebol aí, nos clubes, né, da cidade. Exatamente. E que a gente possa estar junto aí. Vou passar a bola agora pro Felipe. O Felipe também jogou futebol profissionalmente, jogou fora do país, fez universidade nos Estados Unidos e quero que você conte um pouquinho dessa história também. E vamos fazer uma resenha nós três aqui, perguntar pro Renan como é que foi tudo isso e para você também. Não, perfeito. Obrigado, Lena. Obrigado, Renan. Na minha trajetória, sempre, como o Renan, assim, sempre sonho de jogar futebol desde pequeno, sempre chutando a barriga da mãe, né? Já saindo com aquela vontade de jogar futebol desde sempre. É até engraçado que meu pai é faixa preta de judô e eu não fiz uma aula, porque eu só quero jogar bola e isso aí é comigo. Brasileiro mesmo. Exatamente, né? Só que eu também sempre gostei muito de estudar, né? Ia muito bem na escola e falei assim, se você chegar com 18 anos, você vai precisar escolher, ou você estuda ou você foca no futebol. E aí eu comecei a ir mais atrás dessa oportunidade de ir para fora, né, nos Estados Unidos. Fiz faculdade lá, me formei em finanças e também joguei pelo time da faculdade durante 4 anos. Depois trabalhei mais um ano lá no exterior. Mas é o que você falou, né? Acho que essa trajetória do futebol, independente de qual que é o rumo que você busca, acaba sendo, né, um pouco mais sofrida, né? Que é coisa que a gente não... que provavelmente o público não vê, né? A gente está acostumado a enxergar o jogador quando ele chega no topo, mas não vê os obstáculos que ele sofre aí, que ele enfrenta na trajetória. Até queria que você contasse aí um pouco como é que foi os momentos, mas como é que foi superá-los. Igual a gente fala, né, Felipe? Você também que passou, mesmo indo estudar. Eu não fiz faculdade, terminei o 3º ano. Não são todos que formam até o 3º ano, digo-se passagem, né? Ainda eu carrego isso e eu falo, formei até o 3º, tem um diploma, tá lá quietinho a hora que eu quiser. Mas a gente fala, tem muitos aí que param no meio do caminho, justamente por conta do futebol, né? Que é até uma pergunta que eu tenho pro Felipe depois, é conciliar, né, a faculdade e o futebol em si, que a gente sabe que é desgastante a rotina de treinamento, né, todo. E não é o correto se abandonar ou parar os estudos no meio do caminho, mas eu particularmente já não tive tempo de fazer uma faculdade, durante a minha carreira acabei não fazendo, mas é o que você estava falando, Felipe, essa parte que a gente fala por trás das câmeras, que ninguém vê. A gente às vezes vê agora, assiste a Copa do Mundo, falando agora da Copa, obviamente, que só olha ali no jogo, tudo, a gente vê do bom do melhor, mas não vê todas as dificuldades que passa, o preço que você paga por tudo, né? Abrir mão de família, tudo. Uma grande coisa que eu fiz do futebol por jogar tudo, eu não vi meu filho nascer, por exemplo. Que é uma coisa que eu falo com ele, filho, papai não viu você nascer, mas foi por um bom motivo. Tinha acabado tava de férias aqui no Natal, no Novo, passando férias no avião para ficar um dia a mais com a família aqui. Ele tava para nascer 12, 13 de janeiro. Eu fui embora, ele nasceu. Aí depois o treinador deixou eu voltar só 4 dias. Fiquei 4 dias aqui, voltei, depois só nas férias que eu vim de novo, que é um mês. Primeiro ano de vida dele, eu vi ele praticamente 3 meses. O preço cada um paga pela profissão, pela escolha que você faz na vida, mas graças a Deus foi pelo bem, um sonho que eu sempre tive, que eu falei que ia conquistar. Deus me ajudou, me abençoou demais, mas fruto também do meu trabalho, da entrega e dedicação. Eu pude jogar agora o último país no Canadá fora com 37 para 38, que já para o futebol considera-se velho, porém a gente sabe, quando você se cuida, você se dedica, a idade fica só números mesmo na estatística, né? Porque o que você faz no dia a dia é o que vale. Então, quando você quer, você tem um objetivo, a gente sabe, infelizmente é uma profissão, uma carreira que tem prazo de validade, né? Diferente aqui do Leão, vamos falar hoje, vocês fazem, pode executar até quando quiser.
Mas eu sou um cara que é muito realizado no futebol, agradeço tudo a Deus, tudo que fez por mim, eu me dediquei sempre ao máximo. Tanto que até hoje a gente joga aí, gosta, vive do futebol, treina todo dia. Então, para molecada, que eu sempre falo, né, para criança, adolescente, meninos, meninas, todos, tem que se dedicar sempre a estudos, trabalho. Vocês ensinam uma coisa aqui, vocês trabalham com uma coisa que eu acho que deveria ser matéria na escola, que é finanças. A criança já tem que, quando se entender por gente, já saber o que é isso, porque é uma coisa que a gente vê muito no final de carreira, muitos que se atrapalham com isso, né, Leandro? Verdade. E a gente tem exemplos reais aí de jogadores que conquistam. Amigos, ex-amigos que passaram para jogar futebol junto com a gente vê que situação que está hoje. Porque a gente já vem de sempre... É do futebol, cara, que a gente fala. Você vê aí que 90% vem de vida simples do futebol. Sim. Então, ali, igual você pega ali, a pessoa tá ganhando nada, de repente tá ganhando 10, 20, 30, 50, 100 mil dólares e mais de milhões. Então, e agora, o que eu faço aqui com isso? A gente tem que ter pessoas como vocês também, que é até legal a resenha no futebol, mas tudo que futebol, às vezes, acaba ajudando também em outras áreas que às vezes a gente não imagina, né? Inclusive em amizades, tudo que você gira. Hoje eu te conheço aqui por causa do futebol. Então é uma coisa que a gente vai falando com um. Então o mundo é pequeno, é redondo, gira e você conhece pessoas do bem que podem te ajudar. Então eu acho que é mais ou menos isso daí, né? Nessa parte aí que a gente tem que estar sempre ali focado no certo que as coisas acontecem. Legal. Eu concilio 4 coisas importantes aqui do futebol, Renan, e ver se você compartilha isso comigo, né? O futebol tem que ter o foco, a força, a fé e a disciplina. Aí eu queria te fazer 3 perguntas, que eu até escrevi aqui essas perguntas, que eu acho extremamente importante, né? Qual foi o principal ponto da disciplina na tua carreira? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta que eu te faço aqui. Enquanto você fazia as suas coisas no futebol, muitos faziam igual. O que te diferencia daqueles que faziam igual e você fez a mais? O que você buscou fazer a mais? O que isso trouxe você numa carreira tão longa, né? Você está até o ano passado, você estava no Canadá jogando futebol profissionalmente falando, né? Com 38 anos de idade. O que isso diferencia? Fala para mim. Leandro, primeiramente você falou 3 pontos que eu falo sempre, que são meus pontos-chave também, né? Foco, força, fé, disciplina. Até lá no Atlético, na época, no Sub-20, fez lembrar agora falando, na época eles colocaram a foto de nós, Sub-20 lá, né? Que estava em destaque no ano lá, o quadro grande, no refeitório da base do Atlético Mineiro, e colocando uma palavra em cada jogador que eles colocaram, não sei se foi uns 8 lá na época, e tinha a minha lá, escrito determinação também, que é um ponto-chave, já que eles me nomearam, que eu carrego muito, mas esses pontos são primordiais. E disciplina eu acredito que você tem que... É difícil você fazer todo dia ali, você, né, bater na teclinha ali, você, vou fazer. Tem dia que você vai acordar cansado, você vai dizer principalmente parte física, treinar, né? Às vezes é mais fácil sair, a pessoa trabalha mais tranquilo, sentado, mas a ferramenta é nosso corpo, né? Você fala, pô, eu tô cansadão. Às vezes tá em casa, você fala, hoje eu vou fazer o trabalho lá, era 1 hora, eu vou fazer só 40. Não, a hora que você chega, você começa, você tem que ter disciplina, aquela coisa de falar, não, eu tenho que fazer melhor que ontem. Sair de casa, não era isso que eu queria, não era ser jogador de futebol. Eu falo jogador de futebol pela minha profissão aqui, mas eu acho que cada um na sua área tem que sempre querer o algo a mais. Então, o foco, a força, a fé, sem Deus não somos nada, a disciplina, a determinação de você querer aquela coisa todo dia um pouquinho, um degrauzinho a mais todo dia. Você não é o melhor, mas você pode chegar ali um degrauzinho, estar entre eles, que graças a Deus eu cheguei a jogar contra os melhores. E quando você é criança, você fala, pô, será que eu vou estar lá um dia, né? Jogar. Estava lá no Batatais, está 12 mil e joguei no Camp Nou, dos estádios maiores do mundo. E então você fala, não, sonhos são possíveis, se você tiver disciplina, que eu acredito que é isso, é fazer, mesmo não gostando, mesmo no futebol, que acho que é todo dia, tem treino no futebol que é chato também, por exemplo, um treino tático, que a gente não gosta, pô, fica parado, o treinador só fica falando, e o jogador não gosta muito de fazer, mas tem que ser feito também, é como se tiver uma provinha aí que você fala, pô, não queria estar fazendo isso daí, mas você fala, eu tô na melhor profissão do mundo, eu acho que quando você trabalha com o que gosta, não é...
não é trabalho, né? É um lazer, é prazeroso, e do futebol sou suspeito para falar. Então, eu acredito que esses pilares aí, qualquer pessoa no futebol, na vida, tem que levar para que o destino tá ali na sua frente. Eu acho que com isso daí, igual eu falo muito, você atravessa qualquer barreira aí, atravessa o mundo inteiro para poder fazer o que você tem, né, de objetivo. Boa. Eu até acho legal que o jeito que você falou mostra a diferença, é que às vezes é confundido o foco e a determinação da disciplina com motivação. São coisas totalmente diferentes. Motivação normalmente você precisa para começar alguma coisa. Pô, tem um sonho, tá motivado. Mas não vai ser todo santo dia que você vai estar motivado para cuidar cedo, para treinar, para fazer o treino físico. Para mim, que eu não quero mais pegar. Às vezes você não tá vendo na hora o resultado. Pô, eu tô correndo, tô cansado. Mas se você fizer isso aí repetidamente, todos os dias, você vai ver que ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, seu corpo já tá totalmente diferente, já tá conseguindo fazer coisas que você não conseguia fazer antes. Mas é aquele negócio, é o foco, né? Você definiu o seu objetivo, ter essa disciplina para executar, e aí depois você começa a ver os resultados, né? Perfeito. Até quero fazer um paralelo, pessoal, falando em investimento. Tudo isso é igualzinho nos investimentos. A gente tem que ter foco, disciplina e fazer tudo muito bem planejado para que a gente colhe os resultados necessários que a gente quer colher. Conta com a gente. Tem mais um pouquinho aqui, trabalhando aí sobre pressão, Renan. Como é que foi jogar sob pressão? Cara, o futebol a gente trabalha sob pressão, eu falo 24 horas, né? A pressão do sempre fazer o seu melhor, a gente fala que é a briga sadia, mas dentro do campo você está em briga constante por posição dos seus companheiros, pressão da torcida quando você está num time grande. Se não tem torcida, igual eu joguei time de massa, Atlético Mineiro, Sampdoria, pressão 24 horas. Depois você jogou no Emirados Árabes. A torcida é tranquilo, 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, ninguém perdeu um jogo, você pode passear no shopping, mas a diretoria está ali te pressionando, diretor esportivo. Falando aí do Emirados, falando um país que hoje todo mundo, no mundo inteiro quer jogar lá, você tem só 6 vagas, então pensa, tanto de pessoa que não está querendo ali ter o lugar, que se você não tá ali voltando na disciplina, no foco ali, na sua fé ali sempre, você vai bater e voltar, E acontece com muita gente, vê reais exemplos disso daí. É boa, o pessoal às vezes só pensa em dinheiro, não, eu quero ganhar dinheiro, e o que você vai fazer antes, né? Igual você falou agora, e se você não tiver essa questão também dos investimentos, que eu falei aqui, que você acabou de falar, que meus pais não conseguiam me ensinar, não teve estudos assim, parou antes, mas o que eu já passo pro meu filho hoje, com 12 anos, eu acredito que ele, a hora que chegar na idade da gente lá, que quando eu cheguei para abrir minha primeira conta, para receber meu primeiro salário lá no Atlético Brasil em 2006, meu filho já vai estar muito mais encaminhado já, porque a gente vai aprendendo, né, no dia a dia, as pessoas... Vamos aproveitar, manda um abraço pro Lourenço. Manda para ele. Lourenço está treinando lá já também, muito dedicado, tenho muito orgulho dele até hoje, ama futebol, e tá treinando, academia, tudo. Então, abraço aí, filhão. O papai tá aqui, tio Leandro, você já sabe. E já a gente encontra aí de novo. É isso aí. Legal. Bom, carreira internacional. Como foi se adaptar à carreira internacional, né? Porque nada mais é do que empreender. Não é muito diferente. O empreendedorismo hoje te leva a desafios. A carreira internacional te levou a desafios que, saindo aqui de Batatais para jogar nos Emirados, para jogar na Itália, para jogar na Espanha, para ter a carreira que você teve. Como é que de fato foi a sensação de tudo isso? A gente, quando você já está aqui no Brasil, que você fala, o primeiro objetivo ser um jogador de futebol, depois segundo jogador, Europa, jogar fora. Não, qualquer um que perguntar vai ser isso. E graças a Deus eu conquistei. Também, jogando por diversos países, mas eu brinco muito que eu falo assim, né, o Felipe que já viveu fora também, eu falo, para você fazer o teste, a pessoa vai passear 6 dias, vai na Argentina, que já vai passar dificuldade, que a gente brinca, né? É legal, divertido, você já só fala, imagina morar, igual a primeira vez que eu saí para jogar na Espanha, eu fui sozinho, já estava com
20 para 21, foi 2008, mas foi jovem, né, que hoje você pegar a experiência que eu tive sozinho, morando na Espanha, mesmo a língua sendo mais fácil, eu acho que se fosse inglês na época eu ia ter muito mais dificuldade, o espanhol ajudou, né, mais similar. Espanhol ou Portugal? Foi Portugal, né? E eu sempre fui curioso para a língua, eu, graças a Deus, também sempre tive mais facilidade. E eu sempre me adaptei rápido já às línguas, então depois que você... E a gente brinca, né? A linguagem de futebol é a mesma, quando você quer, não consegue conversar, você gesticula e no final todo mundo se entende. Mas eu acho que essa pressão para viver fora já é outras culturas. Eu morei no calor extremo em Dubai, joguei no calor extremo, 43 graus, já cheguei a jogar uma partida. E no frio extremo também, peguei Europa, Canadá agora também, Romênia, menos 20, menos 25, não jogando menos 20 que parava, mas joguei praticamente 0 grau. Então é onde que entra muito o fator psicológico, né? Também, se ser forte, Eu nunca pensei em desistir, nunca, jamais, porque era um objetivo que eu saí de casa. O Felipe falou, a motivação, você se motiva ali sozinho, estudando música, fazendo, cada um tem sua motivação, né? Pensando, meditando, mas eu já saí desde pequenininho, eu falei, eu vou fazer isso, a gente nunca teve nada, minha família, minha mãe, a gente sempre morou de aluguel, eu falei, eu vou dar uma casa pra minha mãe, e o primeiro dinheiro que eu ganhei no futebol, que foi na Espanha até, eu consegui realizar esse objetivo aí, então essas coisas não têm preço, então jogando futebol na Europa, pude dar uma casa pra minha mãe, cara. Mas sim, seja, independente de valor todo, são coisas que não tem preço, que mesmo com o objetivo claro, mas você não imagina, né, quando você é criancinha, a gente veio do interior, é mais difícil do que você já tá ali do lado de uma escola grande, né, dos clubes grandes, ou você é da capital, então você tem que começar ali desde baixo, escalando, trabalho de formiguinha, mas entra muito mental, por isso que a gente fala também questão até de psicologia, tudo, finanças, né. Minha esposa é psicóloga também, então a gente sabe da importância do trabalho e tudo. Que é... O motor é a cabeça, cara. Senão nada funciona para fazer o seu trabalho, meu. O motor é a cabeça e depois o corpo vai responder o que a mente te dizer, né? Então, se você estiver bem aqui, o resto funciona. Então, unindo o trabalho, sono, alimentação, futebol, treino, obviamente... onde que às vezes o que é menos bom chega, mas fala, pô, aquele era craque, por que ele não chegou? Porque ele não teve essa disciplina, esse foco, essa força, fé que o outro tem, né, que poderia ter chegado. Então acho que com certeza você pode realizar os sonhos, assim como eu consegui realizar de jogar na Europa, mas sem esses pilares aí, eu acho que nada é possível, cara. Bom, Renan. Muito bom. Eu achei legal que você falou da questão aí da cultura, da língua, que eu acho que a gente também puxa um gancho que você pode se preparar como for, mas você vai encontrar sempre no caminho coisas que você não conseguiu se preparar, que são obstáculos que aparecem que você não conseguia prever. Só me ver lá, até trazendo a questão da língua, né? Antes de ir para os Estados Unidos, eu tinha feito 10 anos de inglês, tinha estudado 10 anos aqui, né, no Brasil, falei, tô pronto. Cheguei lá, primeira vez conversando, falei, não é possível. Eu treinei 10 anos e ainda tô travando. Aí fui lá e me adaptei ao inglês americano. Aí comecei a conhecer o pessoal e que vieram lá Inglaterra, falando inglês britânico. Já apareceu outra língua. Eu acabei de aprender o americano. Eles estão falando a mesma língua, mas é diferente. E a mesma coisa para as culturas, né? Você tem que se preparar o máximo possível, né, para chegar ao seu objetivo, mas vão ter sempre pedras aí que você tem que ir contornando, que é normalmente onde a maioria das pessoas desiste. Você não tem esse objetivo, não tem a garra, né, a disciplina de continuar, você vai parando pelo caminho. Felipe tocou num ponto aí, Leandro, que é verdade, você me fez lembrar de uma situação. Felipe não tá mentindo não, é verdade. É uma das coisas que faz muitos desistirem, cara. Questão de ler, a pessoa se desespera, pô, não tô conseguindo comunicar, não sei o que eu vou fazer, meu Deus do céu, me ajuda, pai, mano, vou embora, tchau. E é onde que fala, não, persistência. Mas foi com a minha esposa, quando eu tava na Romênia, a gente encontrou a romena lá, fizemos amizade com ela, e ela, romena mesmo, e aprendeu português, perfeito. Você conversava com ela, você não falava que ela era romena, português dela perfeito, português de
de Portugal, e ela dava aula de inglês. Ficou lá dando aula, ia lá em casa dar aula de inglês, mesmo quando estava na Romênia. E ela falou exatamente isso. Quando ela chegou em Portugal, vou para Portugal, tô falando, perfeito. E a gente viu ela, eu falei, você já conversava assim? A gente falava para ela assim. Ela chegou em Portugal, comecei a conversar com ela, ela não entendia nada. O pessoal falava. Então, às vezes, a gente conhece muitos, cara. Eu não cheguei nem a fazer aula, nunca fiz, mas às vezes é mais fácil você se adaptar ao país, ao local que você está, você vai aprender na marra, né? Do que não que você não tem que ter preparo. Obviamente tem que ter. Meu filho hoje, com 12 anos, eu não sabia nem falar obrigado em inglês e hoje ele fala fluente. É uma das conquistas também aí que já tem para ele, graças a Deus, que tenho certeza que só vai melhorar. Então são coisas que para a vida, Brasil, mundo afora, é extremamente importante hoje, né? E ela não sabia, cara. Ela falou assim, depois que eu voltei, fui me adaptando, escutando, ouvindo ali, mesmo no país, que eu destravei e aprendi. Eu falei, ufa. Então é uma experiência real que o Felipe passou, eu também passei por isso, né? O pessoal às vezes pergunta muito, e no Emirados, você comunicava árabe? Eu falei, não tem, é muito difícil. Os que eu conheço lá é 25 anos que mora lá, preparador físico, que falam fluente, além deles escrever ao contrário, né? É o contrário, né? A gente é da esquerda para direita, eles são ao contrário. É uma das coisas mais legal de ver eles escrevendo, aquele jeito que eles fazem, enfim. Mas não tem todas as letras no alfabeto que a gente tem, é difícil. Mas eu falo, aí o inglês é universal, cara. Você fala inglês em todo lugar. Então, é um dos motivos aí que muitos fazem desistir, que fica a dica aí também para todos aí, principalmente aí para as crianças que vêm, estudem inglês, não deixa de aprender não. O aprendizado é constante. Bom, nada muito diferente de novo aos investimentos, tanto para você, pessoa física, quanto para a sua empresa. A consistência, a adaptação à mudança, isso é extremamente importante para colher resultado futuro. Tá? Vamos lá, mais um pouquinho aqui, falando de Copa do Mundo. Estamos aí às beiras da Copa, expectativa do Brasil e tudo mais. Como que na tua visão, na tua também, Felipe, o que é o clima para se trabalhar em equipe, o que é importante nesse momento para o Brasil, para de fato ele trazer um bom resultado para nós, para motivar essa torcida brasileira que nunca desiste? O que na visão de vocês, o que o Brasil precisa como um todo, em espírito de equipe, não individualmente, pensando no único jogador se vai ou se não vai, o que é importante para a gente colher resultado? Primeiramente, você falou aí, é o que eu falo sempre já, futebol, esporte coletivo e espírito de equipe. Primeiro nós, depois o eu sempre. Até que vocês têm um time, não é? Vocês falam equipe. Então, o futebol, você fala, não é um time, é o elenco, a equipe. São os 25, se tem 30 no elenco, como os clubes de futebol. Então, a partir do momento que você tiver ego, vaidade, não chega, né, Felipe? Você que já jogou aí também. Todo mundo que participa até de um joguinho de pelado de final de ano, você fala, não ganha, não chega. Simplesmente isso. Então, o Brasil tem sim totais condições, cara, falando de Copa do Mundo agora, de estar nas primeiras prateleiras, não tem como, nós somos o único país que é pentacampeão no mundo, então nós estamos sim no primeiro escalão ali para conquistar a Copa. Estamos com as melhores peças hoje. Muitos falou do Neymar aí e tudo, mas a gente torce muito pelo Brasil, que o Neymar possa ajudar a seleção. Com certeza, cara, é um talento fenomenal. Isso aí, eu cresci vendo o Neymar também, jogando, não consegui jogar contra ele, que desencontramos ali em equipes. Quando ele surgiu no Santos, eu já estava na Europa, mas não tem como falar que ele não tem futebol. Então, acho que é a hora que juntar essa união toda do Brasil que a gente fala, né? Já desde aqui, esse calor brasileiro aí que a gente pega, igual você falou, nós somos brasileiros, não desistimos jamais, né? Essa frase do brasileiro é perfeita. Então, o clima, os países, tem muitos brasileiros, cara, na América do Norte, México mesmo ali, então o Brasil vai jogar mais Estados Unidos, o próprio Canadá, que eu joguei 1 ano e meio lá, um país fenomenal, lindo, que gosta muito de futebol mesmo, estando em desenvolvimento ainda. Mas é o que eu falo, o esporte é coletivo. A partir do momento que entra a equipe, o nós e o eu fica por último, tem tudo para chegar e dar certo a gente conquistar esse ex aí.
Achei legal que assim que você mencionou sobre a equipe, eu estava vendo duas frases na minha cabeça, então estou lembrando agora onde foi que eu ouvi, né? Um jogador ele pode ganhar, fazer um gol, ganhar até uma partida, mas é o elenco que ganha tudo rápido. Se você não tiver jogador, treinador, comissão técnica, todos comprados com um objetivo e seguindo, né, tudo que precisa ser feito em conjunto, você não vai ganhar, você não vai chegar na meta final. E a outra coisa é, sozinho você pode ir até mais rápido, mas com pessoas que estão com você chega mais longe. E eu acho que é a melhor coisa de investimento. A gente vê muito aqui até no escritório. O mercado de finanças, o mercado financeiro, ele é gigante, é muito vasto. Então, para você estar acompanhando isso ao mesmo tempo, é praticamente impossível. Se você não tiver um time que está te ajudando todas essas vertentes, até para a gente mesmo, né? Precisamos ter tudo. Eu tenho conhecimento, mas eu preciso de alguém para me ajudar a resolver uma demanda de algum cliente, ou até próprio mesmo, né? Eu tenho alguém me ajudando, né? Que tem uma expertise, um time que está trabalhando em conjunto, e é o que a gente vê muito aqui. É o que a gente fala, né, Felipe? Time ganha a batalha, elenco ganha a guerra, né? Então essa é uma das coisas que a gente fala, futebol, finanças aqui. Quando às vezes tá tirando dúvida, tá sempre chamando um ali, me ajuda nisso, me ajuda aqui. Então, todo mundo precisa, cara. Então isso daí que você falou tá corretíssimo aí. É por esse caminho aí que a gente segue mesmo. Todo indivíduo quer crescer, toda empresa quer crescer, mas são poucos também que lutam e vão atrás de uma cultura vencedora. Né? E a cultura vencedora está no todo, nunca só no indivíduo. É isso aí, eu acho que esse é o grande ponto para todos nós. Falou tudo. Renan, pergunta que eu quero fazer, que eu gostaria que você falasse para todos os nossos clientes, todos os pais e mães que estão assistindo e que vão assistir isso, né? Hoje, se você tivesse um menino de 12 anos, uma plateia com certeza vai te ouvir, ouvindo todos os seus conselhos para essa pessoa, para ela ser alguém na vida, qual o principal ou quais os principais conselhos que você daria para elas? Cara, primeiramente, Leandro, eu falo, gente que veio sempre de família humilde e dependente da situação financeira da pessoa, espero que muitos possam conquistar o objetivo, principalmente o que vocês fazem, que é o que dá o suporte e o respaldo na vida do ser humano, né? A gente precisa obviamente, de ser encaminhado financeiramente também, que a gente falou aqui antes, mas eu acho que a pessoa, primeiramente, sem Deus não somos nada, saúde, por isso o cuidado com... A gente fala sempre focado no futebol, mas é pra vida, né? Alimentação, sono, né? A performance, tudo. A pessoa não joga futebol no canal, vai fazer uma academia, vai fazer uma atividade física, tudo pra você cuidar, pra você ter longevidade, viver com saúde. E procurar sempre o bem, cara. Falar as coisas boas, ser positivo, que as coisas, igual eu falei, conspira a seu favor, que eu passo pro meu filho hoje de 12 anos, então tem uma criança em casa. Eu acho que não só falando, você dá o exemplo fazendo também, que eu mostro pro meu filho, ele vai na academia, eu vou no horário dele, o dia que ele treina, pra mim mostrar pra ele também que eu tô indo, não tô mandando você fazer, pra você ver, então, tá vendo o pai dele, 39 anos, tá fazendo, daí você vai dar exemplo pros seus filhos ali, que vai jogar um tempo, vai dizer, não, vai lá jogar, eu disse, não, vamos jogar, vamos lá treinar, ele me chama pra treinar, vamos treinar junto, vamos fazer, então não só dar o exemplo de boca, com palavras, mas sim com ações também, né, e você fazer o bem ali, sem esses pilares que a gente falou, foco, fé, determinação, disciplina, a gente pode enumerar aqui 20 palavras, a motivação para começar, obviamente, o sonho, né? Então, eu acho que o que eu conquistei é uma das profissões mais difíceis que tem, de ser bem sucedido em tudo, que eu, graças a Deus, não consegui chegar na seleção brasileira, teve uma situação que quase cheguei a jogar Olimpíadas quando estava no Atlético, mas não tenho frustração com nada, pelo contrário, só tenho gratidão a Deus, porque eu sei que eu dei meu máximo, então a hora que você vai dormir, se você dá seu máximo em tudo que você faz, você dorme de cabeça tranquila, em paz. Então, foco, força, fé, disciplina, determinação, isso daí é primordial. E se tiver medo, vai sem medo mesmo, vai em busca do seu sonho, do seu objetivo, deixando estar ali para quem é forte, corajoso, e o mundo não é fácil, ninguém falou que ia ser fácil, mas tenho certeza que
você tiver, principalmente mentalmente, 100% focado naquele seu objetivo, você vai conquistar o que você tem, muito mais, que você acaba conhecendo pessoas boas no caminho e tudo, que vão te ajudar, assim como nós estamos aqui hoje, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar tudo que você fazer de bom. É isso. Acrescenta mais alguma coisa? Se fosse para dar um conselho aí também, que eu vivi muito, que a gente já falou, que é começar antes de estar pronto. Né? Você nunca vai estar 100% pronto, seja para o esporte, para morar em outro país, ou até mesmo nos investimentos. Se você for esperar, você ter conhecimento de tudo para você começar alguma coisa, você não vai começar nada. Você vai ter que... tem sempre que pôr a cara no risco, é igual você falou, né? Vai ter medo, só que a coragem não é ausência de medo, né? É você ir mesmo com medo, para ir aprendendo nos caminhos, como que é feito, e aí depois você... Mas com um pouquinho, né, Felipe? Um grãozinho, né? A gente fala, não precisa de começar grandão. Começa pequeno e você vai sentindo igual isso aí. Não precisa de saber já como é que faz, ter a forma do bolo. Vai tentar fazer, né? Ninguém nasceu sabendo. Deus dá o dom para todo mundo, mas depois ele te capacita também. E aí é o que eu falei. É para quem tem coragem aí, o mundo, para você desbravar esse Brasil, mundo afora aí. Com certeza vai dar certo e espero que a gente possa ter alegria, muito confiante nesse Exo do Brasil e nessa resenha nossa aqui hoje, né? E já tá aí pontapé inicial para acontecer e vai dar certo. Tenho certeza que vamos trazer sorte depois dessa resenha nossa aqui pro nosso Brasilzão. É isso aí, pessoal. Resenha do futebol, resenha da bola aqui na mesa. Agradeço de novo demais a tua participação, Renan. Agradeço a sua, Felipe, que a gente possa ter muitos dessa ainda pela frente e que a gente traga de fato sorte para o Brasil e que a sua carreira consiga trazer motivação e trazer muito benefício para todo mundo que vai ouvir, principalmente para as crianças, que elas são o futuro da disciplina, fé, força, foco. São elas que vão construir um Brasil melhor. Com certeza. Agradeço, Leandro, mais uma vez aí. Obrigado. Felipe também. Estou sempre aberto aos convites aí. Falar de futebol, falar de coisas boas é sempre prazeroso, cara. Então, é o que a gente sempre faz. Reuniões com criança, tudo. Eu tenho certeza que a gente ficar aqui falando aqui 1 hora, vocês pegaram 3 coisinhas boas que a gente falou, a gente já sabe que vai melhorar a vida de muita gente. Então, é por aí. Então, fica aqui meu agradecimento mais uma vez aí. Tamo junto sempre. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.